Olá, meninos e meninas! Estamos começando nosso Papo Educação de hoje, um podcast para falar sobre a educação de hoje e de amanhã. Hoje estamos também em vídeo, como toda a nossa segunda temporada, no YouTube da Nave, o Colégio do Amanhã, e também em todas as plataformas de áudio. Então, se tu ainda não segue a gente, ainda não deu o teu likeinho, como diz a Laura, vai lá e ajuda a gente a distribuir esse conteúdo que está sendo tão rico para falar de educação. Hoje estou com os meus parceiros de sempre, GG Beck Oi, gente. e Fabrício Indruziak. Olá, E estamos recebendo uma super convidada hoje, que é a Luísa Piber, estudante de medicina aqui da PUC, que fez todo um processo de preparação acompanhado pela GG, né? E que vai nos falar um pouquinho sobre como que é essa vida de estudante que sai do ensino médio, pena para passar no vestibular, né, nos processos seletivos muitas vezes, e que depois encara também outra trajetória bastante difícil, que é a faculdade, né? Então, bem-vinda, Luísa. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui, finalmente. Consegui um tempinho. Luísa, queria começar já te perguntando sobre como que foi esse processo de passar no vestibular para ti. Conta um pouquinho pra gente quantos vestibulares, né? Ou quantos Enems, como que foi esse processo? Como que foi a tua evolução nesse processo, né? Quantas vezes tu pensou em desistir nesse tempo? Porque a gente sabe que passar em medicina é um processo árduo e de bastante dedicação, né? Então, não vou saber se dizer agora de cabeça quantas provas eu prestei, mas assim que eu saí do colégio, eu prestei uma particular para medicina, o Enem, óbvio, desde o segundo ano, e aí depois foram 6 anos fazendo provas particulares, estaduais, federais e também a prova do Enem. E no começo eu só poderia cursar uma faculdade pública. Então eu tive 7 aprovações, se eu não me engano, ao longo dessa jornada, e em faculdades particulares, das quais eu não pude cursar, eu continuei, então, até que chegou no momento em que eu estava a ponto de desistir. Sentei com a minha família. Antes eu nunca tinha pensado em desistir, porque só que chegou no momento que eu não aguentava mais. E aí eu falei pra eles, eu vou cursar outra coisa, ou a gente vai ter que buscar um plano B, talvez pensar num financiamento, em alguma coisa assim. E foi assim que eu agora estou aqui na PUC cursando medicina, no quarto semestre já. Lu, desde quando tu pensou em... Quando é que veio a medicina na tua vida? Como é que ela apareceu? Porque tu não tem nem pai nem mãe médico, né? Então, quando é que começou essa jornada pra ti? Para mim, essa jornada começou ali pelo segundo ano, terceiro do ensino médio. E foi exatamente, eu não tenho ninguém na minha família, só que eu sempre fui uma pessoa que meus pais valorizaram muito essa questão de ir em médicos, a minha mãe é psicóloga, então qualquer situação que a gente tivesse, a gente ia atrás de resolver as coisas, e foi basicamente por ter encontrado muitos médicos ruins no meu caminho que eu queria fazer diferente. No interior, infelizmente, eu sou do interior, né? A saúde ainda é bem negligenciada, os profissionais, muitos deles têm uma cabeça bem fechada. Então, isso me frustrava bastante, assim, por exemplo, escutar da minha família que a gente pagava plano de saúde e às vezes ia na emergência e o médico mal olhava na cara. Então, querendo fazer diferente, sabendo que eu poderia ser uma peça diferente nesse jogo, eu decidi que eu queria ser médica para tratar as pessoas diferente da forma como muitas vezes eu fui tratada dentro dos consultórios médicos. e como é que Legal. foi o período que tu estava na escola, o teu colégio, lá na cidade onde tu morava? Era um colégio público, era um colégio privado? E como que foi a tua passagem dentro da escola? Qual é a memória que tu traz da escola? O meu colégio era um colégio particular, eu tinha bolsa porque era um colégio vinculado com o trabalho da minha mãe, então, A mãe da Luísa é professora universitária. exato. E era um colégio muito bom, inclusive acho que no meu
no meu último ano, né? No ano do meu Enem, com o colégio, a gente ficou na melhor classificação da cidade. Só que era um contexto muito diferente de hoje. E eu tenho ótimas memórias, assim, porque minha turma era muito boa, era uma turma muito legal, assim, de conviver. Tanto que eu tenho contato com todos eles até hoje, todos os meus colegas. E como que era então o meu colégio? Ele era um colégio, por ser no interior, ele focava bastante no vestibular da UFSM, que agora voltou, né? E aí, toda a minha preparação, no primeiro, segundo, terceiro ano, era baseada no conteúdo programático do vestibular da De UFC. Santa Maria. Isso. Do PS, né? Que era o processo seriado que eles tinham. E aí, então, toda a minha literatura era baseada nisso. Todos os conteúdos, até porque era um vestibular bem diferenciado, por exemplo, na parte da filosofia, da sociologia, eu tinha aulas bem puxadas, justamente por essa questão da UFSM cobrar bem essa prova. Assim, tinham conteúdos que só caíam lá, né? Exato, tinham conteúdos que Sempre só se caíam identificou lá. por ser uma prova muito mais interdisciplinar. Quando ninguém falava nisso, Isso. Santa Maria já era uma prova mais interdisciplinar, né? Exato, então o meu colégio ele focava muito na prova no vestibular da UFSM, só que eu tive o azar de no meu último ano eles extinguirem o vestibular da UFC. E agora ele voltou, né? Muito azar. Exato. E então, já naquela época, como vai fazer 8 anos agora, final do ano, que eu me formei no colégio, o Enem não era o que o Enem é hoje. Então, eu nunca fiz na minha vida uma redação modelo Enem no colégio. E eu acho um pouco de anacronismo eu querer julgar o meu colégio agora, com a cabeça que eu tenho hoje, com tudo que eu vivi hoje. Porque eles era um colégio muito bom, só que o Enem não era o que ele é hoje. Então eu faço essa. E eu também não fui uma pessoa que fui além. Eu poderia ter ido além. Eu poderia ter ido, por exemplo, e buscado uma plataforma online, alguma coisa assim. Mesmo que naquela época fosse tudo mato, né? Eu sei que eu também não fui muito além. Então, eu fui no que a escola me proporcionava. Eu não tinha noção do que era passar em medicina. Então, eu achava que sendo uma das melhores da turma, eu tava feita, entendeu? Eu ia super bem nos simulados do colégio, eu sempre ficava no top 3 ali. Eu sempre fui uma aluna muito dedicada, muito, sabe? E aí eu achava que eu ia fazer o Enem e eu ia arrasar. Eu ia tirar primeiro lugar na URGS, na fundação, e escolher qual das duas eu ia querer ir. E aí eu olhava, por exemplo, naquela época, as pessoas da minha cidade que saíam pra fazer cursinho, e às vezes estavam 2, 3 anos, e eu pensava, não tem como. Essa pessoa não estuda. Ai, são burros? Não tem como. Eu ia dizer, a Luísa tem não como. pensava assim, não tem como. Pensava que gente, idiota. Juro, eu pensava muito isso. E daí eu paguei com a língua, né? Paguei com a língua. E eu acho super importante a gente pensar nisso, assim, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, né, eu pensaria diferente e tal, mas a gente tem que lembrar sempre que, primeira coisa, a gente tá falando de adolescentes, né? E quando a gente tá falando de adolescentes, uma coisa que muitos adultos não entendem é o cérebro do adolescente não acabou de se formar ainda. Então, ele não tem maturidade neurológica, quanto mais psicológica, para entender todo esse contexto. E a gente tem que pensar também que quando a gente fala se eu tivesse a cabeça daquela época, tu tem outras vivências hoje, Exato. o mundo é outro, né? Se a gente vai pensar, principalmente nesse contexto pós-pandêmico, a pandemia nos proporcionou uma vida online que, se a gente estivesse em 2023 e sem a pandemia, a gente ainda assim não teria tanta capacidade de estudar online como depois da pandemia. Eu até a pandemia, eu não usava a internet bank de jeito nenhum. Não sabia usar, não queria Mas saber. é que a Luísa é tão sortuda que na pandemia a gente decidiu que era melhor para a preparação dela ela vir morar aqui. Né? Ia Perto começar de a mim. pandemia. E daí ela veio morar aqui, começou a pandemia, Não, a eu Lu tem muito brincava, a azar. culpa era dela, da pandemia. Então, quando a gente pensa assim,
a minha terapeuta fala uma coisa, que o EC não existe, né? Exato. Porque a gente só pensa, quando a gente fala, ai, se eu tivesse ficado em Santa Maria. Quando a gente pensa, se eu tivesse, a gente só pensa na coisa boa que podia ter Exato. acontecido. Os perrengues a gente acaba minimizando. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que hoje tu faria muita coisa diferente, mas não dá pra gente julgar, não dá pra gente pensar de fato nisso, né? Não, O professor total. Clóvis de Barros Filho fala, né? A vida que a gente não viveu é sempre mais legal do que a gente vive. E eu me libertei disso a partir do momento em que eu decidi que eu ia vir pra PUC, eu parei de pensar, sabe? Até porque eu até tenho colegas que, por exemplo, não aceitaram até hoje não estarem numa federal, mesmo estando na melhor privada do país. Uhum. Porque, querendo ou não, a PUC e é um É um ensino baita de sucesso. excelência. Polo Claro. de Não tem- ciência incrível. Exato, a não PUC, tem, né? não É tem uma o que universidade dizer. mesmo. E eu tenho colegas, só que eu pensei assim, não, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque sabe, sei lá, Deus, o que seria da minha vida se eu não tivesse? Porque eu não tinha mais força pra escrever uma redação Enem, por exemplo. Então eu parei de pensar e se, e comecei a pensar, entendeu? É. E eu acho que isso é muito legal também, de tu falar que tu chegou no teu limite Total. e tu conseguiu identificar, né, quais eram as possibilidades dentro do teu limite para manter a tua saúde mental, para manter, né, Do teu sonho, né? um sonho, para Isso- manter tudo que tu podia conquistar ali nesse contexto. Isso eu queria perguntar agora para ti. Quando a gente volta lá para a preparação, tu também teria feito alguma coisa diferente na preparação? Quando tu foi buscar o pré-vestibular, o Teria. que que tu foi buscar? Eu teria me conhecido mais o quanto antes, porque o que acontece? Todo mundo entra no cursinho e começa a fazer as mesmas coisas. Só que fazer as mesmas coisas não vai dar os mesmos resultados. E eu ia muito, tipo assim, se tu chegava e me falava, vai, se tu fizer tal coisa, tu vai aprovar. Eu fazia. Tu sabe, eu fazia. Tinha pessoas lá dentro que entravam na nossa cabeça e eu fazia, entendeu? Por exemplo, assim, eu, nos meus primeiros anos de cursinho, eu sabia que eu não tinha condições de fazer uma particular. Inclusive, isso foi motivo de muita dor de cabeça agora, quando eu entrei na faculdade, porque eu ficava pensando, bah, se eu tivesse, eu estaria me formando agora, se eu tivesse entrado a primeira vez que eu passei. E aí eu comecei a pensar, mas naquela época eu não tinha como, não tinha o que fazer, entendeu? E nem estava preparada na tua cabeça para isso. Exato. E aí, só que aí a pessoa chegava e falava assim: olha, só passa na URGS se tu fizer os vestibulares de inverno das particulares. E eu fazia os meus pais tirarem dinheiro de onde eu não tinha pra pagar inscrição de R$ 250 pra eu ir pra Caxias fazer vestibular. E tomar bomba e me frustrar porque o fulano disse que eu só ia passar se eu passasse naquele vestibular. Entendeu? Aí, por exemplo, tinha colegas que estavam há, sei lá, 5 anos no cursinho, passavam, né, nesses vestibulares, e eu ficava tipo, meu Deus, eu nunca vou passar. Eu vou, sabe? Então, assim, eu acho que ter me conhecido antes, porque eu acho que eu só consegui atingir o que eu atingi, porque na época da pandemia eu me internalizei muito, assim, e me conheci muito. E consegui identificar quais eram os pontos que eu realmente precisava focar. E parei de pensar no que o outro estava fazendo e comecei a pensar no que eu precisava fazer. E foi o ano que, com certeza, eu mais estudei. E mais estudei direcionada porque eu precisava estudar. Então. Isso eu sempre falo, né? O quanto a gente precisa olhar mais para as necessidades individuais, né, dos estudantes, que não dá para a gente pensar que todo mundo tem que estudar igual, que todo mundo tem que fazer as mesmas coisas. Um exemplo que eu sempre dou, né? Eu me concentro mais quando eu estudo fazendo outra coisa do que quando eu fico anotando, por exemplo. Então eu aprendo muito mais jogando paciência do que se eu estiver anotando tudo que o professor diz. Enquanto tem pessoas que precisam anotar para saber depois aquele conteúdo. Então, quando a gente consegue olhar e permitir que o estudante se veja e veja quais são as suas necessidades. Então, a gente tem estudantes que só conseguem, de fato, ter um bom desempenho no estudo se eles
estudam menos horas, mas eles fazem academia, eles assistem uma série, eles saem para namorar, né? Do que se eles ficarem todo dia das 8 às 22 estudando. Isso eu sempre, né? Mesmo quando eu trabalhava só com preparação, eu sempre dizia para eles, e a Luísa é prova disso. Então, tem que parar. Tem uma hora que tu tem que parar, tem uma hora que é o seriado, que é desligar, senão tu pira, porque a rotina... Da sobrecarga, né? Porque eu lembro que no cursinho que a Lu fez, se tinha uma máxima que era... Não Estuda importa, enquanto eles dormem. estuda enquanto eles dormem, trabalha enquanto eles dormem, né? Que é o jeito, era o que era pregado. E eu sempre digo hoje, se a Angélica de hoje não prepararia, mas mesmo naquele momento, eu conseguia ver neles que eles precisavam. Isso eu falava muito, tanto que a gente sempre brinca que a primeira vez que eu chamei ela para conversar, na preparação, para fazer a preparação individual, eu não falei de estudo. Eu perguntei que série ela gostava, na verdade eu já sabia, porque ela é uma aluna bem... ela chama bastante atenção, né? Ela é bem vivaz, assim. E eu lembro que a gente começou, já sabia tudo da vida dela, lembra? Eu chamei ela, ela ficou, quem é essa pessoa? Ela olhava, o que ela sabe tudo? Daí eu dizia, tu vê seriado? Já sei, tu vê Grey's. Porque ela virava com uma amiga na época. Tua amiga me disse, a rotina de vocês. Então, eu sabia que tinha momentos que eles precisavam aliviar. E isso que não era de praxe pensar assim, né? E de novo, eu vejo, e ela tem vários colegas de pré-vestibular que ou se perderam em alguma coisa relativa à droga ou em saúde mental mesmo, como é difícil e como é apavorante o mundo do estudante. E eles no interior saem muito cedo. A Luísa saiu de casa com 16 anos. É um bebê hoje, imagina, tu sair de casa com 16 anos e é isso, ela tá 8 anos morando sozinha, entende? Já não é... a casa dos pais dela não é mais a casa dela ainda, entende? Já é diferente, já tá na casa dos pais. Não, e a Lu falou como o período da pandemia foi importante para esse autoconhecimento, né? E eu conheci a Lu bem assim, pessoalmente, né? Conheci ela naqueles 2 semanas, 3 semanas que antecederam o fechamento de tudo. E assim, para quem não te conhecia antes, te conheceu só naquele pedacinho, mesmo para mim foi muito visível, assim, como quando eu te vi depois da pandemia, parecia que tu tinha adultecido, assim, uns 10 anos naquele período, assim, que tua cabeça tinha mudado, tu tava com outro enquadramento. E o quanto a pandemia, ela foi um fato de inflexão de uma forma geral, né? De alunos, professores, famílias. E o quanto durar essa geração, que no colégio, né? Ainda vai mais 10 anos, a gente tem que levar isso em consideração. Que sempre vem aquela conversa, já chegou o papo da pandemia, não dá mais para falar de pandemia, vamos falar. Não, eu acho que a gente tem que, sim, agora, né, como é que a gente vai resolver o gap, beleza. Mas, até que se passe no colégio essa geração, ou no cursinho depois, a gente não pode esquecer que essa geração ficou privada 1 ano de sociabilização. Não, eu não acho que a gente tem que esquecer o período da pandemia. Nós vivemos, todos nós, a crise mais séria do século, entende? É uma crise humanitária, uma crise de saúde sem precedentes. Então, não dá para a gente passar reto, entende? Então, isso afetou a vida de todo mundo que estava ou no colégio ou ali na preparação, né? Mas eu acho que também no caso dela foi muito positivo, porque ela teve uma maturidade que é difícil de a gente conseguir, que é quando o cursinho não te serve mais. Porque é isso, a preparação é um jogo solo. Entende? Tu precisa saber como teu concorrente tá? Sim, tu precisa. Mas ela é um jogo solo. Então, tem uma hora que assistir a aula não resolve mais. Então, isso é uma coisa que a gente diz na nave, né, Lu? A gente decidiu que o pré-vestibular, que tem à tarde para quem faz o terceirão, a gente não recomenda que faça todo. Sim. A gente recomenda que faça na área que tu precisa. Ou na que vai te subir ponto, ou na que tu tenha dificuldade, Até precisa porque melhorar. quando eu tava na minha preparação, mesmo que sozinha, quando eu decidi não fazer mais nenhum cursinho, mesmo tendo oportunidade, mesmo tendo como fazer cursinho novamente, eu entendi que não era mais pra mim. Eu assinei uma plataforma online de uma matéria que eu tinha dificuldade.
Então, eu continuei, exato, para me dar principalmente exercícios, né? Não necessariamente aula eu só assistia se realmente eu não conseguia fazer aquela lista de questões. Mas eu acho que é aquela máxima, conhece-te a ti mesmo. Quando eu descobri isso, mesmo sabendo várias vezes, eu achava que eu já tinha conseguido. Eu acho que foi só na pandemia que eu realmente consegui entender e me conhecer, pra daí sim tá pronta pra. Isso foi muito marcante para todo mundo, né? Esse momento e como todas as pessoas com quem a gente fala, esse momento ou foi traumático, ou foi reestruturante, ou foi os É, dois, né? é que eu acho que também eu fui muito privilegiada da minha mãe e do meu pai não terem nenhuma profissão que precisassem estar em alguma linha de frente. Mesmo meu pai tendo continuado trabalhando, era um trabalho tranquilo, que não tinha exposição, e a minha mãe, como era professora universitária, como é professora universitária e psicóloga, ela pôde ficar em home office. Então, eu não tinha essa preocupação. Eu imagino que os estudantes que tinham os pais era outra questão, né? Porque teu pai tem que sair para trabalhar e tu não sabe de que forma que ele vai voltar, se ele vai voltar com o vírus ou não. Até porque eu levei muito a sério a pandemia, GG, sabe? E ficava bem indignada quando eu via as pessoas que não levavam a sério, né, toda a seriedade da questão, principalmente que eu já queria ser profissional da saúde, não tinha como banalizar a vida daquela forma. Então, eu fiquei um ano inteiro em casa, só saía pra ir no mercado, por exemplo. Mas, claro, eu tive toda essa questão que eu voltei a morar com os meus pais, então isso também me ajudou bastante. Porque, gente, querendo ou não, a gente banaliza muito, mas é muito difícil ser dona de casa. Estudante não é fácil, então toda essa questão assim de cuidar da casa, eu voltei pra casa deles, então eu não tinha mais essa preocupação, por exemplo, fazer comida e tudo mais, que eram coisas que eu tinha que levar em Que toma um tempo, consideração, né? exato. E que agora, então, inclusive eu voltei, então, né, eu sempre valorizo de novo que a roupa não se lava sozinha, não se estende sozinha. E eu pude realmente focar em mim e no meu estudo, sabe? E aí foi o período que eu acho que mais Decolou. é. E me diz uma coisa, Luísa, hoje, como estudante de medicina, tá? Quais são. Porque a gente fala da educação não só no caráter escola e preparatório, mas também da educação de uma forma mais geral. Então, o que tu hoje avalia, não só da PUC, mas num contexto geral da educação superior de medicina, o que tu avalia hoje como características que tu valoriza e características que te incomodam? Porque eu, como profissional de saúde, uma das queixas que a gente sempre recebe é: o médico atende em 5 minutos, de má vontade, não sei o quê. E eu vejo que muito disso vem lá da formação, Uhum. né? Que a gente recebe uma formação para isso, assim, para a gente, enquanto profissional de saúde, meio se colocar numa posição superior em relação às outras pessoas. E eu acho que na medicina isso é ainda mais evidente, no sentido de que muitas vezes os profissionais, os estudantes de medicina já têm uma postura de: se eu atrasar muito a consulta lá no meu internato, azar, o paciente tem que esperar, vou fazer uma consulta rapidinho mesmo, vou menosprezar o paciente. E eu acho que isso muitas vezes pode ser uma falha lá da universidade mesmo, de estar falando um pouco, né, sobre respeito, sobre empatia, muito além só do conteúdo mesmo de falar sobre as doenças. O que tu acha disso? Concordo. Inclusive, a gente tem um ensino bem focado nisso. No primeiro ano, da faculdade, a gente faz um teste de empatia. Um dos nossos professores aplica o teste. E daí ele aplica depois quando a gente está se formando. E ele diz que geralmente cai ao longo da formação, o score cai. E que é pra gente tentar não cair, que é pra gente tentar manter ou realmente subir. Mas eu concordo com isso que tu falou. Inclusive, como eu falei no começo, foi o que me levou a querer fazer medicina, porque eu queria fazer diferente. E
eu não percebo tanto isso na formação que a gente recebe, assim, dos professores da faculdade. Percebo um pouco dos próprios alunos. Por exemplo, semestre passado eu tive semiologia, né? Que é a matéria que a gente tem o primeiro contato com a anamnese, que é a entrevista que tu vai fazer para coletar os dados para entender o que o paciente tem e fazer o exame físico para conseguir comprovar a tua hipótese diagnóstica, conseguir coletar sinais do paciente para então fazer o diagnóstico. E eu percebia muito isso nos meus colegas, por exemplo, assim, mas sei lá, já sabem que querem fazer cardio, por exemplo. Mas cardiologista nem precisa tirar reflexo neurológico. Tudo bem, não precisa. No futuro, provavelmente, tu não vai ter que tirar um reflexo Mas tem uma do caminhada paciente. toda, né? Mas tu vai ser, antes de tudo, médico, entendeu? Então, eu acho que tu tem que buscar esse ensino o mais completo possível. E para mim é muito isso, assim, essa primeira pergunta que tu fez. O que eu acho que pode ser um diferencial é justamente tu não aceitar só o que a faculdade vai te passar. Porque a faculdade tá passando tudo da mesma forma para todo mundo. Uhum. E tu quer se formar como todo mundo ou tu quer ter um diferencial? E é pensando muito nisso que, inclusive, desde o primeiro semestre, eu busquei ferramentas para conseguir ter subsídios para ter esse destaque. Inclusive, eu entrei na Liga de Inovação em Saúde, que hoje em dia eu sou vice-presidente, justamente pensando nisso, porque a Liga ela aborda muitos temas que eu não vou aprender na faculdade. Por exemplo, fazer essa questão do CNPJ. CNPJ. Ou- MEI, Exato. Essas coisas a faculdade não vai te ensinar, daí tu vai se formar e daí tu não vai saber qual é a melhor forma de atuar, se é como pessoa jurídica. Então, todas essas questões eu acho que tu tem que buscar por fora e tu tem que buscar o quanto antes, porque a faculdade passa assim, né? O médico não vai ter CLT, né? Isso. Então, é muito Exato. raro um médico ter CLT, é o professor da Ele vai ter universidade, uma o empresa, professor contratado por algum lugar, mas é exceção, porque Ele vai em ser uma geral empresa. ele é autônomo, né? Ele é considerado autônomo. Então, isso é educação financeira. É. Lá na nave a gente vai abordar com as crianças para poder chegar na faculdade e entender isso. Sim. Porque, no geral, quando a gente tá entrando na vida adulta, como vocês, tu não sabe o que é um imposto de renda. Por que a gente tem que pagar o imposto de renda? A gente vai saber isso muito tardiamente, né? O que é uma MEI, o que é um CNPJ, como é que a minha profissão atua. Minha profissão vai ser, em geral, é CLT, em geral é autônomo, e isso faz toda a diferença também tu saber na vida escolar. Total. Né? Então, Luísa, vamos nos encaminhando para o nosso jogo de queimada, porque infelizmente não temos mais tempo para tanto debate. E agora o negócio vai ficar sério. Então, pensando rapidamente, a primeira coisa que passar na tua cabeça. Tá. A educação de hoje em uma palavra para ti. Falha. E a educação do amanhã. Inovadora. Um autor que te inspira. Um autor, Drauzio Varela. E um filme que te inspira. Saneamento básico, filme. Eu amo. É demais. É demais. É muito Eu bom. amo. E a escola ideal para ti é? Aí pode ser mais de uma palavra. Nave. Isso aí. Isso aí. Então, Luísa, eu queria te agradecer muito. Eu queria saber como é que tu tá aí nas redes sociais, como é que o pessoal te acha para acompanhar um pouquinho da tua rotina. Então, eu tenho um Instagram que eu criei na época que eu era vestibulanda, justamente para continuar, né, e me motivar, porque foi quando eu descobri que eu ia ter que fazer mais um ano de cursinho, que eu achava que era o último e depois se tornou mais um dos anos de cursinho. Eu criei um perfil que antigamente era Bicho Med, daí como eu entrei na faculdade, virei bicho, oficialmente virei veterana, não tinha mais como eu usar, então eu mudei, agora é Luísa Medicina, então se o pessoal quiser, eu tô sempre compartilhando minha rotina. Agora estou numa fase Sommelier de whey. fitness, então vocês podem me achar lá indo malhar às 6 da manhã. Marcas de Whey, se quiserem. Me Manda. patrocinar, exato. Não esqueça de curtir
a nossa página do Papo no Instagram, curtir também a gente lá na Nave e avaliar a gente positivamente na tua plataforma de áudio favorita. E também não esquece de recomendar a gente para os amigos, que toda terça-feira tem um novo Papo Educação no ar. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!